Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, o Ministério do Servo Bom e Fiel, do nosso irmão Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 14, que fala sobre aconselhamento, e diz o seguinte: é mais que óbvio que as pessoas modernas têm muitos problemas e precisam de muita ajuda. Nosso mundo agoniza sobre o peso de conflitos mundiais, financeiros, familiares e pessoais. O aconselhamento visa a resolução ou, pelo menos, a convivência construtiva com as dificuldades. Desta maneira, o aconselhamento estende a pregação do Evangelho à esfera conturbada do mundo real. Infelizmente, muitos pregadores que pregam o Evangelho do púlpito empregam psicologia humanista na sala de aconselhamento. Embora a psicologia tenha grande utilidade na observação e compreensão do enigma humano, a solução e a cura residem na palavra de Deus. A psicologia ajuda no diálogo. Aliás, a psicologia ajuda no diagnóstico, mas o remédio certo é sempre o Evangelho. Pois o obreiro prega no domingo e aconselha na segunda-feira, usando a mesma fonte divina. Subtítulo: A chave do aconselhamento, surpreendentemente, não é dar conselhos, é ouvir. O conselheiro cumpre Tiago 1,19, estando sempre pronto para ouvir. Quantas vezes ele resolve o problema do outro só por ouvir? A própria pessoa perturbada se entende melhor depois de ter explicado seu caso. O conselheiro ouve para colher informações, para orientar o aconselhamento. Ouve o conteúdo das declarações e os sentimentos embutidos. Ouve as palavras e observa o olhar, os gestos, os cacoetes e o estado de espírito. Percebe o nível de autoentendimento e conhecimento da vontade de Deus. O alvo do ouvinte é entender e avaliar, aliviar a angústia do aconselhado e definir pela Bíblia o problema e tratamento. Além de ouvir bem, o conselheiro demonstra certas atitudes que possibilitam o trabalho de aconselhamento. O obreiro de Cristo se mostra modelo do amor e retidão de Deus. Entre as características do bom conselheiro, destaca-se 2 pontos. 1. A aceitação da pessoa desanimada ou problemática. 2. A ausência de censura. 3. Empatia com os sentimentos e situação da pessoa. 4. Interesse genuíno no bom-estar da pessoa. 5. Confiança na possibilidade de melhora. 6. Estímulo à livre expressão. 7. Ajuda para a pessoa fazer uma autoavaliação. 8. Incentiva para todo o esforço positivo da pessoa. Subtítulo: O conselheiro visa sempre fazer discípulos de Cristo dos aconselhamentos. Faz isso não por coesão, aumentando ainda mais a angústia da pessoa perturbada, mas por amor e reforço, servindo-se sempre das palavras do Senhor. Colossenses 3,16 mostra a fonte de bons conselhos. 2 pontos. Abre aspas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Fecha aspas. O aconselhamento cristão trata o mal e não só os sintomas. O arrependimento leva a condições de vida saudável. Nunca
se menospreze os problemas que as pessoas passam, mas também não se diminui o poder salvador e terapêutico de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, apresenta uma lista de, entre aspas, casos perdidos, que seriam demais para quase qualquer conselheiro, mas que foram resolvidos para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Abre aspas, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fecha aspas. Confissão e oração é o remédio de Deus contra males diversos. Em Tiago 5, 13 a 16, é feita uma ligação entre doença, oração, pecado, confissão, perdão e saúde. A oração a Deus se faz por causa de problemas orgânicos e emocionais. Existindo pecado para complicar o quadro, é preciso confissão e oração e depois aceitação do perdão de Deus. Subtítulo: As práticas do aconselhamento cristão derivam da pregação do Evangelho ao invés de livros de psicologia. A, entre aspas, boa notícia da sala de aconselhamento é a mesma do púlpito. Salvação total por Cristo Jesus. Depressão, vícios, conduta antissocial. Tudo tem cura em Jesus. Nunca será cura fácil, contudo existe a promessa infalível. Abre aspas, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Fecha aspas. Mateus 11, 28 e 29. A tarefa do conselheiro é levar a pessoa com problemas ao encontro de Jesus, de acordo com as possibilidades da pessoa e segundo a palavra do Senhor na Escritura. Os problemas conjugais e familiares, tão comuns em nossos dias, quase sempre complicados pelo fato de envolver várias pessoas, acham esclarecimentos e solução nos conselhos bíblicos de Marcos 10, Efésios 5 e 6 e 1 Pedro 3, entre outros. Esperança e expectativa vencem a frase derrotista do, entre aspas, não posso. O ambiente negativo e opressor no qual vive o aconselhado nunca será maior que o poder de Deus. O conselheiro confia no Senhor e transmite esta confiança. O angustiado precisa saber que, entre aspas, tudo posso naquele que me fortalece. Fecha aspas. Filipenses 4:13. E, abre aspas, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Fecha aspas. 1 Coríntios 10:13. A baixa autoestima aflige a muitos, especialmente mulheres. É preciso mostrar que o valor pessoal vem de Cristo e não de dinheiro, beleza, física ou inteligência. Romanos 8 declara que a pessoa tem tudo em Cristo. Segurança, no versículo 1, entre aspas, nenhuma condenação. Competência, no versículo 13 e 14, entre aspas, guiado pelo Espírito de Deus. E significância, no versículo 15 e 16, entre aspas, filho de Deus. Outra situação difícil na vida é o luto. A morte de entes queridos abala todos, e alguns precisam de ajuda especialmente para se recuperarem. O conselheiro auxilia a identificar e vencer as 5 etapas características do luto. 1. Negação e isolamento. 2. Raiva. 3. Negociação
barganha. 4. Depressão. 5. Aceitação. O amor e a graça de Deus precisa ser entendido sempre ao sofredor. No aconselhamento cristão, as boas novas de Cristo se tornam pessoais e reais. Nesta forma, há sintonia total entre a sala de aconselhamento e o púlpito. Subtítulo: Aconselhamento apresenta certos perigos que podem prejudicar a vida do aconselhado, do conselheiro ou de ambos. O obreiro precisa tomar precaução para evitá-los. Um dos perigos é a transferência, onde o drama da vida do aconselhado se transfere para o seu relacionamento com o conselheiro. As emoções e carências que o aconselhado passa na vida real são repassadas à figura do conselheiro. Por exemplo, a raiva que o filho sente pelo pai extravasa em conduta agressiva contra o conselheiro. Ou, pior, a carência afetiva da esposa procura satisfação na pessoa do conselheiro. A primeira situação pode levar à violência física, a segunda ao envolvimento sexual. Outro perigo é o excesso de responsabilidade por parte do conselheiro. O obreiro acaba aceitando os problemas do aconselhado como se fossem seus. Esta atitude atrai por parecer sinal de amor e interesse pela outra pessoa. Contudo, tal atitude leva o conselheiro a sofrer e, quando vai além do suportável, o inutiliza para mais serviço no reino. A consequência é duas pessoas com problemas graves, o aconselhado e o conselheiro. É possível se consumir tanto em casos de aconselhamento que não sobra tempo para outros ministérios. Algumas pessoas querem ter sessões todos os dias por várias horas cada vez. O desgaste emocional do conselheiro se torna grande demais, gerando uma dependência pouco saudável entre aconselhado e conselheiro. Para prevenir isso, uma boa regra é limitar-se a sessões semanais de aproximadamente 1 hora de duração. O perigo maior é a possível negação do Evangelho na prática do conselheiro. Seu entusiasmo pela psicologia pode levá-lo a aceitar e praticar teorias antagônicas à verdade da Bíblia, mesmo que toda a ciência verdadeira concorde com a Bíblia, muitas teorias e práticas de tratamento ferem a doutrina e a moralidade da palavra de Deus. Em nome de Cristo, o conselheiro pode estar negando a fé salvadora mediante tal prática indiscriminada. Sem ser reacionário, o conselheiro cristão pende mais para a Bíblia do que para a psicologia. Conclusão: o conselheiro cristão ministra em nome de Cristo aqueles que precisam urgentemente do amor do Senhor. Este ministério contribui integralmente para o alvo de Jesus de fazer discípulos. Em vez de soluções paliativas ou humanitárias, o aconselhado é levado a ver sua esperança de uma vida melhor como resultado da obediência ao Evangelho. Em todos os sentidos, somente em Cristo há vida, entre aspas, em abundância. João 10:10. Obrigado por acompanhar a leitura. Espero que você esteja gostando. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser um obreiro aprovado. Se você quer um estudo pessoal, meu e-mail está aí na descrição, é ronaldozm@gmail.com. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?